Queridos, vamos lá então, pegar nossas Bíblias e também o livro Nascidamente. Nós estamos concluindo hoje o 6º capítulo desse livro, que fala sobre hamartia, e como já dissemos aqui outras vezes, hamartia traduz a ideia do pecado, que seja efetivamente o pecado. Pode abrir, por favor, a página 86. Vamos ler o último parágrafo, que diz assim: olha, os pecados, portanto, segundo tão abalizado o conceito, nenhuma relação possuem com comidas e bebidas, nem com usos e costumes, nem com qualquer outra coisa que não proceda egoisticamente do coração. Então temos aí praticamente três conceitos relacionados àquilo que não é pecado. Primeiro fala, os pecados nenhuma relação possui com comidas e bebidas, e você tem a referência aí na nota de rodapé do livro, Colossenses 2,16, Hebreus 13,9. E aí nós falamos ainda, nem com usos e costumes, você tem aí a referência Colossenses 2,20 e 23, e nem qualquer coisa que não proceda egoisticamente do coração. E a referência aí, 88, é Provérbios 4,23, Marcos 7,20 a 23 e Tiago 4,1. Então, eu quero retomar os dois conceitos fundamentais que nós tratamos nesse capítulo, e em seguida eu vou entrar aqui nesse último parágrafo, para nós podermos comentar brevemente sobre esses 3 pontos aqui. Tá bom? Queridos, vejam, sabemos que o pecado, essa mensagem de fechamento desse capítulo, tá? Sabemos que o pecado, ele é o grande problema da humanidade, para não dizer do universo. O pecado é o elemento que nos desconecta de Deus. E é interessante porque essa ideia de conexão com o Criador, conexão com Deus, não é um conceito meramente teológico, não é um conceito estritamente bíblico. É um conceito que você vai encontrar, inclusive, em áreas do conhecimento humano que não tem relação direta com a Bíblia. Isso é muito importante ressaltar isso. Por exemplo, quando nós voltamos aos gregos, lá do período clássico, da era clássica da filosofia, 4º século antes de Cristo, nós temos ali Platão, por exemplo, que falava em nome de Sócrates, O que Sócrates falava por meio de Platão, no caso dos textos que Platão escreveu. Nós vamos encontrar a ideia de que existe o bem supremo. Não chamava de Deus, efetivamente, porque é no âmbito da filosofia, mas havia o conceito de um bem supremo, o bem maior, o bem por excelência, De modo então que toda a busca do homem, segundo esse pensamento filosófico, é que o homem tinha que agora buscar por meio da sua razão. Quando fala razão, não quer dizer exatamente mero intelecto, mas quer dizer o logos divino que habita o homem, por meio da razão, aproximar-se desse bem maior, desse bem supremo que é Deus. Então, quanto mais o homem se volta para o bem supremo, mais ele entra em harmonia com o bem, mais ele vai alcançando a verdade. E o movimento contrário é a mesma coisa. Quanto mais se distancia, mais o homem se degrada e mais se afasta do supremo bem. Então, por exemplo, quando nós olhamos lá no texto de Jeremias, capítulo 2, quero até ler com vocês esse texto. É um texto interessante porque ele traz, embora de modo metafórico, ele traz o conceito, Capítulo 2, versículo 10 em diante.
Veja só esse conceito do afastamento, né? O pecado enquanto afastamento. Perfeito? O pecado enquanto afastamento do homem em relação a Deus. Então, capítulo 2, do 10 em diante, fala assim: olha, passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Olha, interessante é que aqui o profeta, o Deus por meio do profeta Jeremias, ele vai chamando as pessoas a observar. Olha os povos ao redor, veja se algum deles fizeram ou fez o que vocês estão fazendo. Olha só como ele chama a atenção: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Esse posto que é o mesmo que embora. Então, olha a pergunta: houve alguma nação que abandonasse, trocasse os seus deuses, embora esses deuses não fossem de fato deuses? Ou seja, está dizendo que até mesmo o pagão que serve a um Deus que por natureza não é Deus, ele não faz isso. Mas o povo de Israel, naquele tempo, que servia ao Deus vivo e verdadeiro, abandonaram o Deus verdadeiro. Isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus fala em uma de suas parábolas, dizendo que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, né? No seu procedimento. E aí ele continua dizendo, versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. Então o pecado, ele trabalha nesse binômio, né? São dois males, mas que um tem relação com o outro. É impossível você manter os dois em unidade. Se você pender para um, se distancia do primeiro. Se pender para o primeiro, se distancia do segundo. Dois males cometeu o meu povo. O primeiro mal: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então vocês tomam aqui o manancial de águas vivas como uma metáfora, a água como símbolo da vida, e um manancial como sendo a abundância dessa vida, portanto. Então esse manancial aqui de águas vivas, ele tem um sentido de que o homem encontra em Deus tudo do que ele precisa, em abundância. Deus é esse manancial de águas vivas. Toda a alegria, toda a satisfação, toda a plenitude, toda a saúde, tudo de bom que há, que Deus criou e nos deu, está nele. Então basta o homem ir ao manancial de águas vivas, basta o homem se voltar a Deus, e terá todas as suas necessidades satisfeitas em Deus. Mas só que o homem, por ignorância, ele deixa de lado a Deus, ele deixa o manancial de águas vivas. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Esse afastamento do homem de Deus, do manancial de águas vivas, é o pecado. O pecado é um estado de ignorância, de treva, e de ilusão, que faz com que o homem abandone a fonte da sua existência, abandone a razão da sua existência, abandone tudo aquilo de que de fato ele necessita, e isso por um orgulho, por considerar-se capaz e suficiente, como se o homem dissesse: olha, eu não preciso me submeter a Deus,
em amor e serviço, em obediência, só porque ele é o manancial. Ora, eu posso simplesmente viver a minha própria vida para mim mesmo, por mim mesmo, sem precisar dele. Aí alguém fala: ora, mas se ele é o manancial de águas vivas, como é que você pode subsistir? Aí o ego humano, que é esse pecado em manifestação, diz: não, eu tenho a capacidade de ter a minha própria água, eu não preciso do manancial. Por isso que o segundo mal que o homem comete é este, né? Versículo 13. O primeiro é: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo mal: e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Interessante que aqui não disse que o homem cava poços, mas usa a expressão cisternas. Porque a diferença de um poço para uma cisterna é que o poço é aquele que você cava no chão para que o lençol freático de água possa brotar naquele poço e você tomar a água. Se isso acontecesse, o homem estaria tomando do próprio manancial, né? Embora por uma via indireta. Mas a cisterna não, a cisterna é um reservatório que o homem faz. Hoje, por exemplo, nós temos caixa d'água em casa, né? Então o que você faz? Um reservatório, no chão mesmo, mas ali é para você guardar água. Só que é dito que essa cisterna era rota, rachada, e a água vazava e ia embora, acumulava. É mais ou menos a ideia do poço de Jacó, que a mulher samaritana ia buscar água naquele poço, mas que aquela água não era suficiente para matar a sua sede, para lhe trazer plena satisfação. Então, o pecado consiste nesses dois pontos, nesses dois males: o abandono do manancial, que é o abandono de Deus, e agora o homem precisa resolver o seu problema da sua subsistência. Então ele vai agora cavar poços, ou vai preparar cisternas para poder ter a sua própria água, armazenar a sua água, guardar a sua água. Mas isso é o grande problema, porque essa é a grande manifestação do ego. Então o ego, ele tem esse problema de não dependência. Então, como nós vimos aqui no capítulo 1 do livro Nascidamente, que a hamartia enquanto pecado significa, em relação a Deus, exatamente este abandono. Ou seja, em Romanos capítulo 1, nós lemos ali, vocês acompanharam nas mensagens anteriores, como que é dito que, embora Deus tenha se revelado aos homens, se mostrado aos homens, por meio das coisas que foram criadas, Deus mostrou o seu eterno poder, mostrou os seus atributos, mostrou a própria divindade, a fim de que o homem soubesse que há um Deus, e sabendo que há um Deus, pudesse o quê? Prestar a Deus a glória que lhe é devida, devolver a Deus, dar a Deus a glória que lhe é devida, dar as ações de graças a Deus que são devidas. Mas os homens, eles não fizeram isso, eles não fazem isso, no sentido de que os homens, eles negam a Deus aquilo que lhe é de direito. E por que que o homem assim o faz? Ora, ele o faz, ou faz dessa maneira, porque se ele der a glória a Deus que lhe é devida, e der a graça que lhe é devida, isso agora o compromete na sua consciência a adorar e servir a esse Deus. Porque se ele reconhece em Deus a divindade, o amor, os atributos, a grandeza, a glória, logo agora esse homem precisa, porque ele confessa, servir a Deus. E ele não quer servir a Deus. Esse é o problema do pecado. O homem quer servir a quem? Ele quer servir a si mesmo. E pior, ele quer ser servido. Então, o primeiro ídolo a nascer é o próprio homem. É aquilo que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus, julgando ser o próprio Deus. Então o homem nega a Deus a glória e as ações de graças devidas, porque ele não quer servir a esse Deus. Ele quer servir a si próprio, ele quer se colocar no lugar de Deus, e ele quer que todos sirvam
a Ele. Esse é o problema do pecado. Daí fica um vazio, né? Porque o homem não quer confessar dizendo, eu sou Deus. O homem tem a consciência de que ele é criatura. Então ele tem que resolver esse problema, porque é próprio do homem a ideia de uma divindade. Aí lá em Romanos capítulo 1 vai dizer que é por esta razão que o homem faz, portanto, ídolos. Ele cria seus deuses na forma de homens, de animais, de répteis, de quadrúpedes, de aves, né, conforme está lá, porque agora ele tendo esse Deus, ou esse suposto Deus, ele resolve o problema da sua consciência, porque ele está supostamente servindo a um Deus. Agora, e por que então, já que ele tem essa ideia de servir a Deus, não serve a verdadeira divindade? Serve ao falso Deus que ele próprio criou. Ora, porque se ele for servir ao Deus verdadeiro, terá de se submeter à vontade do Deus verdadeiro. Agora, como o Deus que ele fez resolve o problema de ter a impressão de um Deus, a imagem de um Deus, e esse Deus não tem vontade, porque é um ídolo, logo, esse Deus é feito conforme a minha vontade, e esse Deus há de satisfazer as minhas vontades. Logo, aquilo que parece um serviço a Deus, é Deus servindo as minhas vontades, porque eu faço um Deus e o constituo com as características que a ele eu próprio atribuo. Quem está entendendo? Então, o problema do pecado se resolve no primeiro plano. O pecado é uma ideia cósmica. O pecado não é um problema de usos e costumes. Hoje mesmo, assistindo a um vídeo, os pastores debatendo, e eles falando, o tema do debate era se tatuagem é pecado. É interessante que isso dá muita visualização, porque os crentes gostam dessas coisas, né? Os que acham que é pecado gostam, os que não acham também gostam, para poder ficar debatendo, discutindo, uma coisa tola, totalmente tola. Primeiro porque não há texto bíblico que possa fundamentar que tatuagem seja pecado. Segundo, que o texto que alguns procurou apresentar em Levítico não está falando de tatuagem, está falando de marcar o corpo, e isso no próprio versículo de Levítico demonstra que ali era um tipo de ritual pagão de adoração e invocação aos mortos. Era uma ideia totalmente voltada à idolatria, não tem nenhuma relação. Mas aí eles ficam debatendo, né? Aí eu achei interessante, porque quanto mais eles debatem, menos se sustenta a ideia. O pastor que defendia que o tatuagem era pecado, foi questionado da seguinte maneira. Perguntaram isso para ele, tá bom, e o que você faz com um crente na sua igreja que tem tatuagem? Porque se tatuagem é pecado, tatuagem, agora sou eu que estou desenvolvendo, me parece que para aqueles que acham que é um pecado permanente, porque uma vez feito, está feito, o pecado está toda hora, todo momento aqui, a não ser que a pessoa tire a tatuagem, né? Aí o pastor perguntou, ora, se a pessoa já vem de fora com a tatuagem, não tem problema, quando ela fez, foi no passado. Agora, se fizer depois de convertido, aí não pode exercer cargo na igreja, não pode ter função, etc e tal. Aí você vê como que as coisas não se sustentam, né? Aí tem aquele pecado que foi cometido antes da conversão, e foi pecado porque foi antes da conversão, continua sendo pecado porque a tatuagem continua a ser tatuagem, mas não é considerado pecado porque foi feito no período anterior à conversão, mas a tatuagem continua lá, presente. E o outro fez porque estava convertido. Aí a pergunta seria, tá, ele fez, pecou, e se ele se arrepender? Está perdoado, já pode assumir os cargos da igreja, e a tatuagem continuará. Eu fiz e me arrependi, agora está feito. Agora... percebe que as pessoas estão preocupadas, como se Deus estivesse olhando se o corpo tem uma pinta aqui, tem uma pinta ali, se tem uma marca, se tem uma mancha, se tem um desenho, se tem um nome escrito, uma coisa. O pecado é cósmico, o pecado não é algo que você seja capaz de realizar com as suas mãos. O pecado procede sempre do coração, do afastamento, do ignorar e até mesmo do aborrecer ao Deus verdadeiro. Isso é uma perspectiva do pecado. Agora,
o pecado também se manifesta enquanto pecado cometido contra o meu próximo. E aqui há um detalhe, porque, puxa, não é? Nós nos relacionamos diariamente com muitas pessoas, dentro de casa, com nossos familiares, marido, esposa, pais, filhos, né? Parentes, irmãos, primos, mãe, etc. Toda a parentaiada, os amigos, vizinhos, do trabalho, faculdade, no trânsito, onde você estiver, você está lidando com pessoas. Como é que eu vou agora medir essas minhas atitudes e saber o que é pecado em relação ao meu semelhante ou aquilo que não é pecado? Então, nós vamos compreender essa ideia e é como se nós trouxéssemos aqui uma medida para você aferir se tal atitude, se tal palavra, se tal comportamento é ou não é pecado. E aí nós partimos de alguns textos bíblicos, né? Alguns textos. O primeiro texto seria o texto, né, de Isaías 43:7. Você pode abrir, por gentileza? Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória e que formei e fiz. Bem, tomando só essa informação última, né? Aos que eu criei para a minha glória. Então a ideia é, o homem criado, ele tem uma razão de ser. O homem criado por Deus, ele cumpre no plano cósmico uma função. Ele deve cumprir essa função. Esta é a verdade. Então, embora aqui na terra nós tenhamos os nossos objetivos, nossos propósitos, né? A gente nasce nesse mundo e aí a gente cresce numa família e se casa, tem filhos, estuda, trabalha, né? Edifica, planta, colhe. Essa vida humana normal que visa a nós mesmos, no plano imediato. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem para a sua glória. A grande pergunta, entretanto, é: o que isso quer dizer? Como é que eu sei que o homem está glorificando a Deus com a sua vida? É a pergunta que a gente faz. Porque se Deus criou o homem para a sua glória, logo, o homem cumpre com o seu papel cósmico quando ele glorifica a Deus da sua existência. Aí, para entender essa questão, nós recorremos à parábola da videira, João capítulo 15. Se quiserem abrir lá, podem abrir. João capítulo 15. O que nós encontramos em João capítulo 15? E por que nós recorremos a esta parábola? Ora, porque vamos colocar as coisas da seguinte ordem: Deus criou o homem para a sua glória. É uma ideia? É bonita a ideia? Poxa, o homem foi criado para a glória de Deus. Que maravilha, né? Francisco foi criado para a glória de Deus. Ah, que maravilha. Isso é um conceito muito bonito. Você pode até, num discurso seu, pois o homem foi criado para a glória de Deus. O povo, poxa, como esse camarada fala bem, né? Como é legal. Agora, o problema é o que isso significa. Vamos raciocinando, nós estabelecemos a proposição, entendemos, grosso modo, o homem foi criado para, existe uma finalidade. Agora eu quero saber o que significa isso, glória de Deus. Quando é que eu sei que a vida de alguém, ou a minha vida, está glorificando a Deus, está cumprindo esta finalidade, esse propósito? E João 15 vai nos responder de maneira claríssima. Por quê? Porque estabelece uma metáfora dessa finalidade. E vocês sabem que as metáforas, as figuras, elas explicam melhor do que as próprias palavras. Uma imagem fala muito mais do que as palavras. Então, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, você pensa em Cristo enquanto uma videira, pensa no homem enquanto o ramo que procede da videira. Logo, a ideia é: de onde procedem os ramos?
Se nós somos os ramos, se Cristo é a videira, de onde nós procedemos? Do nada? Do ex nihilo agustiniano? Se bem que, deixa para lá. Nós viemos do nada? Não, nós procedemos da videira. O ramo procede da própria videira, é uma extensão da videira. Então, imagine só, vocês vão entender a relação. Uma videira que agora dela vai brotando os ramos, e esses ramos vão se estendendo. E quanto mais esse ramo se estende, mais o ramo leva a videira para os lugares mais remotos, mais distantes. Lembra lá em Gênesis capítulo 2, quando, capítulo 1, e capítulo 2, quando é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Poxa, qual a intenção de Deus? Criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ora, é porque Deus quer que eu olhe para o homem e veja Deus. Deus quer encher a terra dele, de maneira orgânica, Ou seja, ele fala, eu vou criar o homem, e esse homem vai ser criado para refletir a minha imagem. E agora ele diz para o homem, crescei, multiplicai, enchei o quê? Encher a terra de quê? Da minha imagem. Se o homem é a minha imagem e a terra está cheia de homens, logo a terra estará cheia da imagem de Deus. Então o ramo cumpre essa função, porque se o ramo procede da videira, o ramo é videira, participa da vida da videira, participa do ser da videira, participa da natureza da videira. Embora o ramo propriamente não seja a videira, enquanto um todo, mas procedendo dela, ele é videira, e quando ele vai crescendo, ele vai o quê? Levando a videira, e os ramos vai então enchendo, alcançando os lugares mais distantes, mais remotos, e vai enchendo a terra, Só que enquanto em Gênesis 1 fala de encher a terra da imagem de Deus, do reflexo de Deus, aqui na videira o ramo, ele vai levar a seiva de Deus, ele vai levar os atributos de Deus, ele vai levar o próprio Deus enquanto alimento, porque o ramo produz o quê? O fruto. Então qual é a finalidade do ramo enquanto parte da videira? Produzir fruto. E essa é a grande questão da parábola, porque é dito, o ramo que não produz fruto será cortado e lançado ao fogo, será queimado. A ideia é, se o ramo não produz fruto, não tem finalidade. Se não tem finalidade, tem que ser cortado. Porque inclusive um ramo na videira que não produz fruto, ele deixa não somente de cumprir com o seu objetivo, que é produzir o fruto, como ele está sugando a seiva da videira, que poderia servir para outros ramos produzir frutos mais fortes, mais bonitos, mais dóceis, mais vigorosos. Ele está só sugando. Tem até uma parábola, inclusive, de Jesus, não vou me recordar exatamente agora, se é Lucas capítulo 13, vocês podem verificar, em que Jesus fala de uma árvore, plantada numa terra, e essa árvore não produzia frutos. Tinha lá o agricultor cuidando da terra, tal, e o dono da terra falou assim, olha, o que essa árvore faz aí, inutilmente ocupando a terra? Porque não dá fruto. E a ideia aqui é de finalidade. A árvore tem que produzir o fruto, entregar o seu fruto, de modo então que foi dada a ordem, pode cortar a árvore, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Daí você percebe que, segundo essa ideia, o valor do homem não está em si mesmo, está no outro. O valor do ramo não está em si mesmo, mas naquele que se alimenta do seu fruto. Porque se o ramo tivesse valor em si mesmo, ainda que não produzisse o fruto, está tudo bem, ele está sendo ramo. Sou ramo, vou ficar por aqui e não dá nada. Ou, na parábola de Lucas 13, salvo engano,
daquela árvore que não produzia fruto. Eu sou árvore. Não, mas a árvore tem que produzir frutos. Para quê? Para os homens comerem. Então, no olhar divino, na ética divina, o valor do homem, do indivíduo, está no outro e não em si mesmo. Ou seja, o homem, o seu valor está no serviço, o seu valor está na entrega, o seu valor está em ser útil, no melhor sentido da palavra útil, a alguém, ao outro. Por isso que se o ramo não produz fruto, é dito corta. E lá na parábola da árvore que era para ser cortada, diz que o agricultor disse ao dono da terra: olha, dê mais um ano de chance para essa árvore. Eu vou cultivá-la, vou adubá-la, vou regá-la, e se no final de mais um ano não der fruto, aí tudo bem, a gente corta essa árvore. Eu sei que tem toda uma aplicação relacionada a Israel, mas eu estou extraindo daqui o princípio de que, mesmo dentro da parábola, a ideia é de que a árvore tem que produzir frutos. No caso de João 15, o ramo precisa produzir fruto. E se não produz fruto? Não tem finalidade, porque o homem foi criado para isso. Alguém pergunta: ora, pastor, mas Isaías 47, 43, né? 7, você leu que o homem foi criado para a glória de Deus. Agora você está relacionando que é para dar fruto para o outro comer. Qual é a relação da glória e o fruto? Olha aí em João 15 para vocês verem. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Se o homem foi criado para a glória de Deus, como é que nós podemos glorificá-lo? Nisto. Nisto o quê? Em que deis muito fruto. Então, quando é que o homem criado para a glória de Deus o glorifica? Quando ele produz fruto. Então, quando o homem, que é o ramo, não produz fruto, ele não glorifica a Deus. Ele não cumpre a sua função cósmica no universo. Tá, entendi. Então, pronto, somos ramos, precisamos de dar frutos. Agora, e o que é dar o fruto? São perguntas que nós vamos estabelecendo para que as respostas vão se estabelecendo e se esclarecendo cada vez mais. Capítulo 15 de João, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim como? Produzindo muito fruto, vos tornareis meus discípulos. E aqui nós temos mais um conceito. O que é um discípulo? É aquele que produz o fruto da videira. O discípulo não é aquele que foi batizado nas águas no batismo ritual. Não. O batismo ritual pode até eventualmente ter algum valor, mas o seu valor é somente enquanto um testemunho público de algo que deve acontecer genuinamente no coração. O batismo verdadeiro não é o ritual. O batismo ritual, aquele que você se reúne numa chácara, num lugar, e veste uma veste branca, não sei por que até hoje o povo veste aquela roupa branca, mas tudo bem. Aí vai, é para dizer que está purificado, né? Está purificando, né? Está limpo. Aí vai, na água saiu, agora pronto. Não. Esse batismo ritual, embora seja bíblico, portanto nós o praticamos, mas o praticamos com a consciência de que ali é um ato ritual, sem valor espiritual, não tem valor em si mesmo. O rito não faz nada com você, a não ser te dar um banho de água no corpo, não lava o coração. Que fique bem claro isso. Não tira a imundície do coração, não purifica a alma. Então para que serve? O seu valor é o valor enquanto de um rito que demonstra publicamente aquilo que você sofre no seu ser, no seu coração. Porque nós homens
E dentro das sociedades organizadas, já desde antigamente, desde sempre, nós temos esses ritos de iniciação, de pertencimento. Isso é importante, mas é importante para nós homens, não é? Por exemplo, um casal vai se casar, basta declararem que se amam e decidirem viver junto, está casado. O que é casamento? É isso, é homem e mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E aí o que faz agora? Se tornam os dois uma só carne, ponto. Ah, mas e o casamento na igreja? Qual é o valor disso? Espiritual nenhum. É o que eu estou falando, né? É o que eu estou falando. Espiritual nenhum. Mas nenhum benefício? Não. É um ritual de iniciação e de introdução daqueles dois à sociedade enquanto casados. Então a sociedade passa a vê-los agora como alguém que fez um compromisso com o outro. Mas esse compromisso já existe aonde? Ou já deve existir, ou deveria existir aonde? É dentro do coração. Então eles foram lá para a igreja, para o local de reuniões, para o terreiro, sei lá, onde eles foram, e chamaram todo mundo para dizer para o povo: olha, nós estamos... É para vocês isso aqui. Ah, mas tem a bênção, não tem a bênção? Tem a bênção. A bênção é quando nós falamos: tá, Deus abençoe vocês. Não precisa de casamento religioso para poder ter uma bênção. Precisa disso. Mas as civilizações, de uma maneira geral, ao longo dos anos e milênios, têm os seus ritos de introduzir casamento, casais na sociedade, e cada um faz de um jeito. Agora, para Deus o que vale de fato é o que acontece dentro do homem. Tem aliança, é no coração a aliança, não é no dedo. Isso aqui não serve para nada. É só um costume, tá bom também. Vou carregar aqui, não dói. Tem uns que não usam, também. Deus não está preocupado com... Deus não estabeleceu essas coisas. Quem inventou isso foi o homem. Tá, voltando ao ponto. O homem, no caso, o batismo ritual não vai resolver o problema do homem. Pedro diz isso na sua epístola, que o batismo não significa a remoção da imundícia da carne. Não é a remoção. Pedro diz isso claramente. E Paulo vai dizer que o batismo é a união do homem, daquele que crê, em Cristo, ou com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não é o rio onde eu entrei, onde você um dia entrou. Não é a piscina. É uma morte do ego. A morte de Cristo é a morte do ser, da entrega, do amor. Perfeito? Então, voltando aqui ao texto, versículo 8, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O homem torna-se discípulo no produzir do fruto. Agora, versículo 9: como o Pai me amou, veja como ele transita do fruto, melhor, ele transita vamos colocar na ordem, a videira, o ramo, o fruto, o glorificar a Deus com os frutos e o amor. Então, o bom leitor, ao ler João capítulo 15, ele tem que ir estabelecendo esses elementos. Videira é Cristo, ponto número 1. 2, o homem é o ramo. 3, o fruto que o ramo tem que produzir. 4, esse fruto glorifica a Deus. Sem o fruto não se glorifica a Deus. 5, ele vai colocando: somente quando se produz o fruto, o homem se torna discípulo de Cristo. Aí 6, ou que seja 7, eu perdi as contas, o amor. Aí você para, veja que ele sai da metáfora e agora começa a falar em palavras não mais metafóricas. Ele fala: assim como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Veja o que ele saiu da parábola, ou melhor, da metáfora. O amor, o Pai me amou, não está dentro mais da ideia simbólica. Agora ele está falando expressamente. Agora ele está dando o sentido da parábola. O Pai me amou, eu vos amei. Veja o elo do amor. O Pai é a fonte de todo amor. Ele é o puro amor. Ele ama o Filho. E o Filho nos ama. E agora o Filho fala: e vocês permaneçam no meu amor. E aí ele vai seguindo adiante, ele diz, portanto, no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, quando é que haverá plena satisfação? O meu gozo é a minha satisfação. Essa satisfação é a plenitude de existência, é a plenitude do ser. É o que os gregos chamavam de eudaimonia, felicidade, o alcance da razão de ser, pleno. É o amor. Portanto, o amor é o fim último de todas as coisas. Tudo converge para o amor. Continuando a leitura, o versículo 12 diz: e o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Logo, o amor é o fruto. O amor é a seiva da videira. O amor se manifesta no fruto. E o ramo, portanto, que produz o fruto do amor é aquele ramo que ama o seu semelhante, como Cristo nos amou. E aí chegamos num ponto fundamental, que é aquela grande questão: o problema do amor. Não é? Por que o problema do amor? Porque amar é a última coisa que nós desejamos. E parece meio contraditório, porque se o homem foi criado para a glória de Deus, glorificar a Deus, é produzir fruto é amar. Então, se o homem foi criado dentro de uma finalidade, o normal e o mais natural é amar. Então, ninguém vai, por exemplo, ver um avião, né, decolando e voando e ficar espantado: olha, ele está voando. Não, eu até me admiro. Como pode um avião tão grande, tão pesado, tão cheio voar? Mas tudo bem, você pode até ficar admirado, mas o fato é que ele foi criado para voar. Seria estranho se ele estivesse numa linha de trem, né? Ou dentro do mar. Então, ele cumpre uma finalidade, é normal. Então, o homem foi criado para amar. Deus me criou para amar. Deus criou você para amar. E o que é amar? Esse é o grande problema que tem que ser resolvido. O que é amar? E como o conceito de o que é amar é muito complexo, faltam-nos palavras humanas e exemplos para nos referir a isso, nós vamos olhar ou definir o amor, ou melhor, o amar, a partir de dois paradigmas. O primeiro é negativo, o segundo é positivo. O amar é o contrário do que comumente somos e fazemos. Não é? Você almoçou hoje, imagino que você tenha almoçado, e se você não tiver almoçado, você não o fez por falta de tempo, ganhando muito dinheiro, não deu tempo de almoçar, dinheiro entrando, se parar para almoçar, o dinheiro para de entrar, então foi uma escolha sua. Ou por outro motivo qualquer, talvez não por falta de alimento, mas talvez alguém ouvindo essa mensagem fala: não, eu não almocei por falta de alimento, não tinha. Não, tem essa, isso existe, pessoal? Isso existe. Agora, olhem para mim, por favor.
A fome existe. A fome existe no Brasil. Nós não estamos falando de política, por favor. Estamos falando de fenômeno fome. Existe. Alguém, porventura, deixaria de comer por capricho? Eu escolho ser um miserável. E parece que está todo mundo querendo ter sempre o melhor na sua pior condição. A pessoa que está na miséria, ela vai querer, ela tem uma meta de melhoramento, ainda que quando alcançar tal meta, ainda continue sendo uma pessoa miserável. Mas é a meta que ela estabelece dentro daquilo que ela pode alcançar. Agora, se a fome existe, de fato, percebe que nós, humanidade, estamos lutando por um tanto de coisas que nada tem a ver com a fome real de uma pessoa? Olhem para as lutas religiosas, onde a fome concreta, onde ela entra no debate religioso. A fome concreta que eu falo não é a fome tema. Não, fome tema pode ter em todo lugar. A fome concreta não entra. No debate ideológico político, onde é que a fome concreta entra? Concreta. Você percebe que a humanidade vive num desamor? Porque é o seguinte, poxa, eu tenho o que comer, logo, eu estando bem, tudo está bem. Até porque onde eu vivo, o lugar onde eu vivo e as pessoas com as quais eu me relaciono, todas têm o que comer. Porque as que não têm não estão onde eu estou. Elas estão nos lugares onde não há comida. Porque a sociedade, ela é estratificada, não só socialmente, mas também geograficamente. Vocês entendem que nós temos um problema de uma gravidade tal? E eu acho que hoje eu descobri uma coisa que eu chamava de banalidade, e eu estou pesquisando ainda, não vou falar agora porque ainda está em processo, mas eu acho que eu descobri o ponto nevrálgico da discussão sobre terraplanistas e globalistas. Me parece que porque até então eu achava que essa discussão não tinha por que discutir. Porque e daí, se é plano ou se não é plana, não muda. Eu até falei um dia, para mim a Terra é um triângulo. Né? Para brincar com a situação, para dizer assim, tá, e daí, o que importa? Aí, eu pensando, poxa, mas como é que alguém cria um debate dessa natureza? Tem alguma coisa por detrás dessa discussão, tem que haver algum interesse. E os interesses que as pessoas apresentavam, no caso que os terraplanistas apresentavam, era que os globalistas estavam enganando, mas enganando para quê? Porque quando você engana, você tem um propósito, e nunca diziam, e hoje me parece que eu cheguei num ponto, eu ainda vou melhorar meu entendimento, vou ler mais, vou pesquisar melhor, e se de fato for constatado, o desamor aumenta, ou seja, fica mais flagrante. Então, o amor é um problema. Então, para você entender o que é amar, olhe para todas as nossas atitudes em que o eu é colocado em primeiro plano, em detrimento ao outro. Ponto. Tudo o que eu faço em relação a mim, para mim, em detrimento ao outro, quando existe um outro, e esse outro é completamente ignorado por mim, isso é o contrário de amar. Ignorado. Quando nós criamos qualquer que seja a justificativa para justificar o fato de que nós temos e outros não têm, não há nenhuma justificativa para alguém não comer. Não há. Porque afinal, Deus é amor,
Deus amou o Filho nos amou e disse: permanecei, portanto, neste amor. Em qual amor devemos nós permanecer? No amor de Deus. E qual que é o amor de Deus? É que a chuva e o sol é para abençoar e regar a terra para quem? Para maus e bons, para justos e injustos, sem nenhum tipo, nenhum tipo de evasiva. Não, você não vai ter o sol nem a chuva, porque nesse caso, não há. Deus que é Deus, sendo Deus, podendo Ele fazer como quer fazer, decidiu, Ele não decidiu, na verdade, Ele é a decisão pelo próprio ser que Ele é, que é amor. O amor, ele se dá indistintamente. Senão, não é amor. Senão, não é amor. Se não é amor, é interesse, é egoísmo, é capitalismo, é socialismo, é qualquer coisa de ismo. Não é o amor. Não é o amor. E, portanto, para entender o amar, eu disse: olha negativamente para todas as nossas atitudes, em que o eu é colocado em primeiro plano, em detrimento ao outro. Em que sentido em detrimento ao outro? Quando o outro é ignorado. Então, desde que eu esteja vivendo bem, comendo bem, vestindo bem, andando bem, está tudo bem. Não há nenhuma preocupação com o outro, nenhuma. Faz sentido, né? O que o nosso irmão está colocando aí. A grande questão, eu penso que talvez passe por aí, é que nós sempre vamos eleger alguma coisa para nós percebermos essa coisa, o problema. Não é? Pastores com relógio de 150 mil, um exemplo, com a Mercedes de R$1 milhão. Está muito atual nos videozinhos de TikTok, né? Eu tenho visto. Agora, e o outro lá, que diz que é o pai dos pobres, também com um relógio lá, Patek Philippe, não sei de quantos mil. Tá certo, estamos vendo os problemas. Só que isso também não passa por nós? Também passa por nós. Agora, o grande problema não é o valor das coisas. Não é que você não possa ter o seu carro, a sua casa, você trabalhou, você fez. Eu não posso julgar os méritos se a pessoa adquiriu isso ou aquilo outro por meios lícitos ou não. Eu não vou entrar no julgamento, nós não temos o direito de julgar a ninguém, ainda que você esteja vendo, você não foi chamado para julgar. Agora, a grande questão é quando o outro é ignorado. Não é que eu não possa comer bem. A minha comida mesmo, quem já foi lá em casa, sabe o que eu como. Eu como arroz, feijão, carne moída. Eu gosto muito de carne moída com chuchu, com batata, uma costela cozida, bem feita, um macarrãozinho. É isso que eu como. E quando você me convidar para ir à sua casa, eu vou falar assim: o que você quer comer? Eu quero comer isso. Você está de brincadeira. Verdade, não é humildade, não. É gosto mesmo, é gostar mesmo. Não é? Gosto de pão de sal, às vezes sem margarina, só o pão seco. Mas se tiver bem novinho, branquinho, quentinho de manhã. É questão de gosto. É bom, mas é porque eu não sou muito chegado assim a presunto, queijo do pão. Aí fica muito assim, sei lá. Enfim, mas tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Eu só quero dizer que isso não é mérito, não é nada, é questão de gosto. Mas eu poderia comer melhor. Eu não como bem. Mas é porque eu não gosto de comer as comidas que chamam boas. Mas não seria pecado comer bem. É isso que eu quero trazer para vocês. Onde está o pecado, então? O pecado está na relação que eu tenho com o outro, que não tem. Este é o problema. Quando não é que eu tenho. Olha, na Bíblia nós vamos encontrar pessoas ricas servindo a Deus. E agora? Como é que você lida com isso? E tem mais, e haverá ricos salvos. Por que haverá ricos salvos? Porque Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele diz é mais fácil, você fala: mas o camelo nunca passará pelo fundo de uma agulha.
Sim. Aí vão inventar uma história de um camelo de verdade, e de um buraco no muro de Jerusalém chamado agulha. Isso é uma tolice, porque o próprio texto vai dizer o que é impossível aos homens. Então, essa metáfora do camelo é de fato uma impossibilidade. No caso lá do camelo de Jerusalém, lá, era possível, era só você espremer o camelo baixava a corcova um pouquinho, você empurrava, com muito sacrifício ele conseguia entrar. Passava se arranhando, mas passava. E não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma impossibilidade. Ele de fato falou algo numa dimensão horrorosa que não dá para imaginar. Um camelo não passa no fundo da agulha. Então, mas é assim que é o rico em relação à salvação. Ou seja, se depender única e exclusivamente do homem em relação à riqueza, ele não vai entrar. E por que Jesus fala da riqueza, hein? E da salvação? Porque a riqueza é um fator problemático. Entretanto, em seguida, o que ele fala? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Logo, é possível que rico se salve. Agora, a questão do rico é que Paulo vai explicar esse 1 Timóteo dizendo o amor ao dinheiro. Então, o problema é o amor ao dinheiro, é quando o homem ama a riqueza, e nesse caso ele é possuído pela riqueza. A riqueza se torna o quê? O seu senhor. Por que Jesus chama o dinheiro e a riqueza de mamon? Ora, porque quem serve a quem? Não é o servo que serve a Deus? Se o dinheiro é Deus, é o meu Deus, logo agora eu sou escravo do dinheiro. Agora, se você inverter a equação, muda. E se o dinheiro for o seu escravo? E se a riqueza que Deus te permitiu ter estiver a serviço do reino de Deus, estiver a serviço da humanidade, estiver a serviço do outro, se você for apenas um escolhido de Deus para ser um administrador, para administrar em amor aquilo que não é meu e não é do outro, é de Deus em primeiro plano e é de todos. Por isso a oração do Pai Nosso: Pai nosso e pão nosso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não adianta torcer o nariz, ficar assim e tal. É o Evangelho. Agora, vamos olhar o amor, ou o amar agora positivamente. Se nós vimos, para entender o que é o amar, olhar o seu oposto, como acabamos de colocar, olhe o amar no sentido positivo, enquanto alguém que ama é alguém que tem o outro, tem sempre o outro em primeiro lugar. É alguém que tem o outro em primeiro lugar. O tempo está muito escasso, eu não quero voltar nessa mensagem, porque fica sempre assim, mas então vou estender um pouquinho mais para a gente poder encerrar, mas temos que entender isso. Abra sua Bíblia rapidamente, eu estou demonstrando e fundamentando o que estamos falando. Filipenses capítulo 2. O Evangelho é uma coisa, irmãos, que misericórdia, viu? Só a graça de Deus para dar conta desse Evangelho. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Perfeito? De modo que penseis a mesma coisa, e é evidente que penseis a mesma coisa aqui não quer dizer que nossos pensamentos devem ser formatados para pensar igual, quer dizer que nós devemos pensar a mesma coisa naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial, não tem como nós discordarmos. O amor é essencial? Ei, o amar é essencial? Nós temos que andar de acordo com o amor. Eu posso até não fazer
mas eu não posso me opor. E pior que tem crente que se opõe ao amor. Se opõe. É lógico que ele não diz, eu sou contra o amor. Não, mas ele vai, em situações práticas, agir com desamor, justificando o desamor. Então ele diz, penseis a mesma coisa. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então veja que o amor une, ele vai unindo. Mesmo pensar, mesmo sentimento, uma mesma alma. E aí, olha, nada façais por partidarismo e nem vanglória. Nada façais por partidarismo. Você sabe o que é partidarismo? Sabe? A palavra partidarismo vem de qual partido? De qual palavra? Partido. E partido vem de parte. Parte, partido, partidarismo. Nada façais por partidarismo. Nada. Já pensou se a igreja leva isso a sério? Que bênção. Que bênção. E partidarismo aqui não é só partido político, não. Partido político também é problema. Porque é partido. Tem que ser pelo evangelho, não é por partido A, nem B, nem fulano, nem beltrano. Não, é o evangelho. Ponto. Você é cidadão do reino de Deus. Agora, também são os partidos que nós elegemos nas nossas relações. Há um problema entre dois irmãos, cria-se dois partidos. Ao invés de você ser o elo de reconciliação, você é o fomentador da facção. Né? Mas o ponto que eu queria chegar, como enquanto o conceito é, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmos. Pronto. O outro superior, o outro em primeiro plano. Essa é a ideia. O amar leva o outro em conta, em superioridade. Porque o contrário é quando eu levo a mim mesmo em conta em detrimento do outro. E daí eu disse para vocês que eu traria um texto hoje, não sei se vocês se lembram, de um hino que fala da videira de João capítulo 15, e vai mostrar que esse fruto da videira, que nós encontramos na Escritura definido enquanto amor, e o amor na prática enquanto amar, ele é doação. Ele existe para o outro, não existe para si. O amar é para o outro, não é para si. O amor é para o outro, não é para si. Por isso que o amor, ele, conforme Paulo vai definir, ele não se ressente do mal, ele não leva a si mesmo em conta, não é? Ele não se ufana, ele não se ressente do mal, ele não procura os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Então o outro está, a alteridade, né, está sempre aqui. E então, como diz, esse hino eu trouxe para vocês, eu vou pedir para o Henrique colocar aí também no painel. E é um hino que canta a vida da videira. Como nós falamos da videira, então eu trouxe aqui, são 16 estrofes o hino. Não vou também me deter nos detalhes, mas eu vou ler rapidamente com vocês. Não tem muito o que explicar, é autoexplicativo o texto, não é? E esse é um hino, tá bom? Dos irmãos da igreja local. É assim que eles são mais conhecidos. Igreja local. Então eles têm um hinário deles, com as músicas próprias do segmento cristão deles, e este é um dos hinos que consta lá no hinário deles. Tá bom, irmãos? Se vocês quiserem depois procurar na internet, vocês vão encontrar outros hinos desses irmãos. Então, está dado aqui, estão dados créditos, né, aos irmãos que compuseram. Eu não sei quem é o compositor, mas é deles esse hino, tá? Então a letra fala assim, olha, vamos contemplar a vide. É um chamado, está te convidando. Vamos contemplar a vide, sua vida aprender. A vide cresce em meio
a sofrimentos que a fazem padecer. Não é como tantas flores que não têm limitação, que selvagens sempre crescem sem nenhuma restrição. Então, primeira estrofe diz que a videira ela cresce debaixo do sofrimento e que, diferentemente de outras plantas e outras flores que vão crescendo, selvagem, sem restrição, não, a videira, o crescimento dela até para produzir fruto está debaixo de muita restrição. O amor, ele se autorrestringe. O amor não é aquilo que fica exigindo dos outros, mas que gera para si próprio a restrição necessária para que o outro folgue. Folgue não de folgado, mas para que o outro viva. Estrofe de número 2. Mas as flores da videira não têm glória, ostentação. Mesmo com certa aparência, raramente vistas são. Ou seja, as flores não é das flores mais bonitas, não tem aquela beleza, porque até quando tem uma flor muito bonita, ela recebe o quê? Admiração, né? Puxa, que flor bonita, você passa e a flor ouve e fica toda, toda verdinha, a flor, e recebeu um elogio. Mas as flores da videira não têm glória, não têm ostentação, mesmo com certa aparência, raramente vistas são. Certo dia, já floridas, frutos tornam-se também. Nunca ostentam as corolas, luxo ou primor, porém. Ou seja, quando vai nascer uma florzinha, já espoca no fruto, e já vira o fruto, e não tem como ficar ostentando nenhum luxo. Estrofe 3. Amarrada a um esteio. Vocês já viram a videira, Eu creio que vocês já devem ter visto um pé de uva. E elas têm que ser amarradas a um esteio, porque ela é daquelas, tem um nome que se dá, trepadeiras, Então você tem que amarrar um esteio. E quem fez essa canção, ao observar a videira, porque ele chama Vamos Contemplar a Vide, essa pessoa, ela observou a videira. Quando viu a videira atada ali a um esteio, ele viu ali, puxa, ela não tem nem a liberdade de crescer, ela está atada, amarrada a um esteio, livre já não crescerá. Quando estende a ramagem, a treliça se atará. A treliça e vai prendendo. Em terreno pedregoso, dele tira seu suprir. Nunca escolhe seu caminho, nem de apuros vai fugir. É o agricultor que vai dando a direção dos ramos, nem o caminho ela escolhe. Número 4, estrofe 4. Oh, quão belo é seu verde, que na primavera há. É da vida a energia que o crescimento dá. Até ser cheia de raminhos que se torcem cá e lá, sob o céu azul se estendem, provam docemente o ar. Até que, enfim, uma coisa boa, Oh, quão belo é seu verde, uma coisa boa, que na primavera há. É da vida a energia que o crescimento dá, até ser cheia de raminhos que se torcem cá e lá, sob o céu azul se estendem, provam docemente o ar. Agora, graças a Deus, um pouquinho de paz. Aí o 5 começa, mas o mestre da videira, sem clemência logo vem, despe com tesoura ou faca a roupagem que ela tem. Aí podar. Não se importa, o agricultor, o mestre da videira, não se importa se é tenra, se os galhos são frágeis. Golpes dá com precisão, e os ramos excessivos já na vide não estão. Nessa hora de ruína, ousa ter de se pesar? Antes ao que assim afere, totalmente pois se dá.
E a mão que despe os ramos tira o seu primor sem par, para que não gaste a vida, e sim para frutos dar. Cada broto mutilado antes terro endureceu, cada ramo aí deixado muitos cachos forneceu. Então, sob o sol ardente, cada folha seca e cai. Quem já viu o vídeo sabe como é que é. E os frutos, até a ceifa, amadurecem mais e mais. Galhos curvam-se de frutos que os fazem descender. É o labor do crescimento mediante o seu sofrer. Com os frutos já maduros, consolada a vide está? Não, a messe se aproxima, tal consolo fugirá. Mãos apanham, pés esmagam a riqueza que ela deu. Ah, se eu fosse a videira de verdade e tivesse como reagir. O camarada vai lá, depois que tudo que você passou, ele arranca o teu fruto para o outro pisar, para produzir o vinho, para o outro beber e ficar alegre. E eu? Onde fica nessa história? Onde fica a videira nessa história? Complicado, né? Não é fácil, não. Jesus escolheu bem a metáfora da videira, né? Mãos apanham, pés esmagam a riqueza que ela deu, até que do lagar provenha o fluir do vinho seu. Dia a dia flui contínuo, rubro, puro ao paladar, jorra livre, doce e rico, para a todos alegrar. No aspecto, a videira, nua, pobre, só ali, tendo entregado tudo, em silêncio vai dormir. Quem irá recompensá-la pelo vinho que proveu? Antes, mais podada ainda, se reduz o tronco seu. O seu vinho no inverno é muito doce, traz calor aos que tremem, passam frio, são premidos pela dor. Mas lá fora, o povo está lá dentro, bebendo vinho no inverno, é doce, traz calor aos que tremem, passam frio, que são premidos pela dor. Mas lá fora, só a vide, entre neve e gelo está. Firme seu quinhão suporta, é difícil decifrar. Foi-se o frio, vai a vide novamente produzir, com renovos já brotando, o verde volta a vestir. Não murmura, não reclama do abuso invernal, nem reduz a sua oferta por sofrer tamanho mal. Respirando o ar celeste, alto os braços vai alçar. Impurezas dessa terra não a vão contaminar. Com um sorriso logo enfrenta nova poda do amor, como se jamais sofrera perda, restrição ou dor. Flui dos ramos da videira, seiva, sangue, vinho seu. Ficará mais fraca ou pobre com as perdas que sofreu? Bebedores, andarilhos, seu prazer da vide vem, mas vão acordar mais ricos pelo gozo que eles têm? Não por lucro, mas por perda. É medida a vida aqui. Não por vinho que bebemos, pelo que vertemos, sim. Pois nos nossos sacrifícios firma-se o poder do amor. Compartilha mais com outros quem sofreu lesão maior. Quem consigo é mais severo, pode mais a Deus ganhar. Quem se fere e paga o preço, pode outros confortar. Quem dos sofrimentos foge, é qual bronze a suar. Quem não poupa a própria vida, tem o gozo que é sem par. Eu tenho que encerrar agora, mas só quero deixar aqui uma advertência, porque alguém vai dizer assim:
Quem consigo é mais severo pode mais a Deus ganhar, quem se fere e paga o preço pode outros confortar. Vão dizer, mas Jesus já pagou o preço. Não vão dizer isso? Se é que não já disseram. E é por isso que a sua vida está essa desgraça toda, essa miséria toda, mesquinha. Essa sua ideia diabólica de falar, Cristo já pagou o preço, logo vamos folgar e só mesmo tal. Isso é de uma ignorância muito grande, porque quem assim diz não compreendeu o Evangelho. Na verdade, o problema é muito mais profundo do que a gente pensa. Nós vamos estudar no capítulo 7, o próximo capítulo do livro, a partir da semana que vem, sobre o tema redenção. E nós vamos poder esclarecer muito esse tema que é tão confuso na mente da maioria dos cristãos, ainda que eles julgam saber com clareza. Mas é um tema muito complexo. Na verdade, o Evangelho de Jesus fala assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de Jesus não é um evangelho em que Cristo realizou por você para que você não precise mais realizar. Isso é mentira. Isso é mentira. O Evangelho de Jesus é o Cristo que entra na humanidade em Jesus para mostrar para você qual é o caminho que vai e te leva de volta ao Pai. Não há nenhum caminho que leve o homem de volta ao Pai que não é o caminho da renúncia, porque o que nos afasta do Pai é o ego. Logo, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é um convite para que aquele que crê que a morte, o morrer em Jesus é o único caminho, se una por meio da fé à mesma morte que Jesus sofreu. O Evangelho nos convida a sermos unidos à morte dele. O Evangelho não diz, olha, Jesus morreu, você logo, agora está tudo bem com você. Não, esse Evangelho não existe. Na Bíblia não existe. Eu sei que você vai citar 2 ou 3 textos. Mas é pela fé. Você sabe o que é fé? Você tem problema, você não sabe o que é fé. Você não sabe o que é graça. É um problema mesmo trágico. Então a fé é o meio que nos conecta à verdade. A fé não substitui a verdade. A fé é um meio. A fé não é o alvo, não é a solução. É por meio da fé que nós tocamos a salvação. A fé é só o meio. E a salvação não é um ingresso. A salvação é aquele que tem fé em Jesus. Olha, e para poder se unir a Jesus tem que ter fé. E se tem alguém que não tem fé, são os crentes, porque eles querem ter fé num Jesus que os livre ou os poupe do negar a si mesmo. Não, Jesus falou, olha, se você tiver fé em mim, é olhar para Jesus, homem, e o que você vê? Você vê amor, sim ou não? Você vê, portanto, sem amor, entrega gratuita, quando nós achamos que ele não deveria entregar, porque afinal ele tinha razão. Nós vemos o que nele? Altruísmo, sim ou não? Vemos renúncia. Você fala assim, funciona? Olha para o crucificado, funciona? Gostei da resposta. Estou perguntando para vocês. Olha para o crucificado, funciona? Agora olha para o César assentado no cavalo, coroado, forte, poderoso, que destrói os bárbaros, que conquista impérios. Vale a pena? É melhor a gente levar para casa essas perguntas, né? Para você olhar para o crucificado e falar, vale a pena, tem que ter fé. E aí, para a sua fé se mostrar real, ele fala, então vem, una-se a mim no meu sofrimento, que agora é também o seu sofrimento, e que é o nosso sofrimento. Por isso que a porta do reino é estreita. Mas não é um sofrimento porque deixou de tomar um copo de cerveja, não é um sofrimento porque não pode tocar uma música, não é um sofrimento porque não pode fazer tatuagem, não. É o sofrimento da renúncia do ego.
Não, não é ficar castigando o corpo, não pode pintar unha, não, não, é aqui dentro onde tudo acontece. Então, com essa mensagem nós encerramos hoje o capítulo 6 do livro Nascidamente. Eu fiquei no início de voltar aos pontos finais aqui do capítulo, mas em casa vocês podem pegar os textos e lerem, e vai dar tudo certo, tá bom?